Quando a gente fala sobre as questões, como é que o enunciado das questões das provas vai trazer um quadro clínico para o aluno realmente pensar em câncer coloretal? Então, qual é que é o perfil de paciente que a questão vai trazer no enunciado? O que vai estar descrito ali, né, como paciente, perfil de paciente, e quais os pontos, os conceitos matadores ali da questão que o aluno precisa prestar atenção para realmente já vir aquele gatilho, né, de que a resposta vai ser uma suspeita de um carcinoma coloretal. Quer começar aí, Cássio? Pode ser. As questões, geralmente, o examinador nem sempre é tão sacana, né? Ele não vai pegar aquele quadro que é extremamente atípico de apresentação, né? Então, normalmente, os enunciados, eles trazem um caso que faz parte daquelas apresentações mais típicas do câncer coloretal, né? Que eu destacaria 3, né? O paciente com anemia por deficiência de ferro inexplicada, que você vai investigar o tubo digestivo, que é uma boa hipótese, né, que seja um câncer coloretal. Às vezes ele dá no enunciado algum fator de risco para o câncer coloretal, para também te aumentar o índice de suspeição. Outro padrão típico é paciente com mudança de hábito intestinal, desconforto abdominal e perda de peso, tá? Então esse é um dado que é muito sugestivo, a perda de peso com mudança de hábito intestinal. E muitas questões trazem o terceiro tipo de apresentação frequente, que é um quadro já complicado. Então, paciente com câncer coloretal com hemorragia ou com obstrução. Então, um quadro de abdômen agudo obstrutivo, que às vezes traz um raio-x com uma distensão de cólon, né, num paciente com uma faixa etária acima de 50 anos, né, o principal fator etiológico dessa obstrução vai ser um câncer coloretal. Então, esses são os 3 padrões que a gente consegue ver nas questões que são mais comuns. É um paciente com anemia inexplicada, ou mudança de hábito intestinal com perda de peso, ou já um câncer coloretal complicado, com sangramento ou com obstrução. Poderia ter com fístula já, mas esse, como disse, é o caso mais atípico, mais raro, a gente não costuma ver nas questões. A chave aí é a anemia ou sangramento, é o que mais cai, né? Então, um paciente mais velho, mais de 50 anos, né? Chega lá com sangramento nas fezes. Aí você tem que lembrar assim, mais de 50 ou mais de 45 anos com sangramento nas fezes, ele tem investigação clínica, vai ter que fazer colonoscopia. Então, o cara tem que se ligar nisso. Muitas vezes está lá sangue oculto, que é a pegadinha para você marcar. Então, esse cara não está em rastreamento, é investigação clínica, você vai indicar a colonoscopia, que é o exame para o diagnóstico do câncer coloretal. É toque retal, exame proctológico, palpação abdominal e colonoscopia. Lembrar do toque retal, que às vezes é importante também. Então, acho que esse quadro clínico, ele falou do quadro de emergência, abdômen agudo obstrutivo é muito comum. A causa mecânica de cólon vai ser câncer coloretal, batata, isso aqui é uma dica muito importante também. Se for uma obstrução de cólon, né, você pensar em vulvo ou em câncer, o câncer é muito mais frequente que o vulvo. E a outra coisa que ele falou, que é a alteração do hábito intestinal, que é uma constipação com perda de peso, é muito frequente em prova. Só que não é apresentação da vida real, porque no câncer de cólon, o cara só perde peso se tiver metástase. Mas na prova, alteração do hábito intestinal ou constipação com perda de peso pode marcar câncer coloretal, só que não é assim na vida real, tá? O cara vai perder peso só com doença metastática, os caras que têm câncer não perdem peso, isso aí é... Câncer de cólon não leva a isso, entendeu? Jogue o jogo da prova, né? Não adianta, é isso aí. É isso. Em relação ao diagnóstico, quando a gente fala sobre o diagnóstico do câncer coloretal, como que é feito o diagnóstico? Qual é que é o exame padrão ouro, né, para dar o diagnóstico? E o que precisa ser feito, né, em relação ao estadiamento? Então, antes da gente propor qualquer tipo de medida terapêutica para o paciente. É muito interessante que o exame padrão ouro é a colonoscopia com biópsia, ponto, é isso. Teve o diagnóstico. Então, qual é a conduta do câncer coloretal? É a mesma conduta em todo tipo de câncer. Estadiamento. Isso é muito comum em questão escrita o aluno errar. A paciente fez a colonoscopia, deu um câncer no colo direito, qual a conduta? Ele coloca lá hemicolectomia direita, errou a conduta. A conduta é estadiar. Então lembre, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de colo do útero, câncer no olho, câncer no cérebro, a conduta é estadiamento, a conduta no câncer. Então tem que bater nessa tecla, tem que falar, porque na ansiedade, principalmente questão oral, prática ou escrita, a maioria dos alunos coloca conduta. A maioria.
Não estou falando a minoria, a maioria vai colocar conduta. Então, fique atento que a conduta é estadiar depois do diagnóstico. Então, diagnóstico, colonoscopia com biópsia, estadiamento. Aí você vai ter que dividir em 2 diferentes, né? Então, câncer, que é tocável, e aí você grava assim, você tocou o câncer, é um reto baixo ou reto médio, é um câncer tocável, ou seja, do reto extraperitoneal é um estadiamento. É reto alto ou cólon é outro estadiamento. Então, falando do câncer de reto, você vai pedir de rotina uma ressonância de pelve, tomografia de abdômen e tórax. É esse o exame. E o CEA. O CEA, ele é um exame que visa ao prognóstico. O CEA só se eleva nas doenças muito avançadas. Além dele ter baixíssima sensibilidade para o diagnóstico, ele também é um exame que tem muito falso positivo. Por isso, ele é um péssimo exame de rastreamento. E agora eu vou falar com você, Jader, que é ginecologista, e você vai pagar por todos os ginecologistas que pedem CEA para os pacientes. Porque os ginecologistas pedem CEA, porque para o câncer de ovário, o CEA 125 é o que tem para dar um diagnóstico. Só que para o câncer de cólon não serve de nada o CEA. Porque quando ele vem alto, geralmente não é câncer. Na maioria das vezes que o CEA está alto, não é câncer de cólon. E quando tem câncer de cólon, ele também geralmente não está alto. Mas quando eu tenho um paciente com câncer de cólon, e eu preciso saber se ele expressa ou não CEA, para eu acompanhar no pós-operatório se o CEA está subindo ou se está caindo. Então, para que paciente você pede CEA? Para aquele que já tem o diagnóstico de câncer. É para o prognóstico, não é bem para o estadiamento, mas é para o prognóstico. Então, o exame mignon da prova é isso, né? Isso é o que questão batida já, né, de prova. Cai muito isso aí. Então, basicamente, é esse que você vai pedir para o câncer de reto. Ah, mas é um tumor que é muito pequenininho, é um tumor meio precoce, eu acho que talvez eu possa fazer uma ressecção local, não sei, é muito superficial, vale a pena um ultrassom endonal ou um ultrassom endoscópico, pode ser pedido. Ah, é um paciente que tem uma lesão muito grande, eu estou suspeitando que ele tem uma doença metastática, mas não apareceu nos exames. Eventualmente eu posso pedir um PET-CT, mas o PET-CT não é pedido de rotina em nenhum serviço. Então, PET-CT, suspeita de estádio 4, aí você pede PET-CT. É essa a indicação, tá? E ultrassom, quando você tem uma suspeita de uma lesão que seja passível de uma ressecção local. Para os outros, para o câncer de reto, é ressonância de pelve, tomografia de abdômen e tórax. Fala do câncer de colo agora, Cássio. Certo. O câncer de colo é mais simples, né? É a tomografia de tórax e abdômen. O raio-x poderia, alguma questão, aparecer o raio-x de tórax em vez da tomografia de tórax. A tomografia ela é mais importante no tórax, no caso de tumor de reto, porque pela drenagem ele pode fazer metástase pulmonar sem passar pelo fígado antes. No cólon isso é mais incomum, né? Não é esperado. Então, para o tumor de cólon, pode alguma questão aparecer um raio-x de tórax, em vez de tomografia. Mas o usual é a tomografia de tórax, abdômen e o CEA para o estadiamento. E só complementando aí o que o professor falou, e o ginecologista não pede só CEA não, ele pede também CA199, alfa-fetoproteína, é o pacote completo, né? Todos os marcadores possíveis. É verdade. Tem uma questão de prova que às vezes cai de estadiamento e câncer de cólon, é o seguinte, você pode estadiar um câncer de cólon sem tomografia? Então só com ultrassom para ver se é metástase hepática e ascite e raio-x de tórax. Então, assim, isso não é padrão ouro em lugar nenhum. Mas como o câncer de cólon, falando do cólon, não do de reto, né? O câncer de cólon geralmente vai ter tratamento cirúrgico. Vai ser pelo menos uma colostomia ou uma ressecção. Então você vai terminar o estadiamento intraoperatório. Então, já vi questão falando assim, o paciente está no local, sei o que, papau, ele tem pouca disponibilidade. É possível fazer? Então, assim, geralmente não vai mudar muito a conduta. Um ultrassom, um estadiamento intraoperatório com raio-x de tórax vai acertar a maioria do estadiamento. Vai ser mais ou menos correto, mas claro que não é o padrão ouro para marcar na prova. Mas eu já vi algumas questões do raio-x de tórax e do ultrassom do abdômen, porque você completa o estadiamento no intraoperatório. Diferente do câncer de reto, que você pode partir de um tratamento que não é cirúrgico inicialmente. Aí é um pouco diferente. Então, algumas peculiaridades que podem acontecer, mas é bom para a gente ter em mente, só mais em geral, as tomografias e para o de reto, ressonância. Grava isso aí, o resto é exceção e lembra do CEA.
É importante lembrar também que, diferente de quase todos os outros tipos de câncer, o colo retal com metástase hepática ele ainda pode ser curável. Então, se a questão traz, às vezes a gente vê um paciente com metástase hepática, a gente não necessariamente vai indicar ele para o tratamento paliativo. Ele ainda pode ser indicado para o tratamento curativo, né? Com vários tipos de estratégia, né? Ressecção da metástase antes, do tumor antes, geralmente uma neoadjuvância, então tem várias possibilidades, mas esse paciente não necessariamente vai para paliação, ele pode ser curado ainda. O que é o ponto principal, para você não decorar, o ponto principal é quando tem linfonodo, esse paciente tem um prognóstico